Olá, pessoas, tudo bem? Se vocês assistiram, eu espero que sim, fizeram exercícios da aula da semana passada, que era sobre diluição, que eu tinha uma taça com um pouco de show e a gente colocou um pouco de água, adicionou solvente, né? A massa de show continuava a mesma, a gente podia igualar a massa inicial com a massa final e a gente conseguia aquela equação, né? C1V1 igual a C2V2. Ou coxete 1V1 igual a coxete 2V2. Isso é para a aula da semana passada. Por que eu tô falando isso? Porque a aula dessa semana é uma situação muito parecida. É uma situação em que a gente não vai fazer uma diluição, não vai fazer uma evaporação, como era a matéria da aula 6. Mas a gente vai fazer uma mistura de duas soluções. Eu posso pegar duas soluções, de dois componentes diferentes, uma solução, por exemplo, de hidróxido de sódio e uma solução de ácido clorídrico. Quando eu misturar as duas, elas vão fazer uma reação química. Elas vão formar cloreto de sódio, vai esquentar, vai mudar o sistema, vou fazer uma reação química. É disso que a gente vai falar essa aula? Não, não é disso. Essa aula da química, a aula 7 da Química D, ela é sobre misturas de duas soluções, desde que elas não reajam. Tipo, a gente não quer falar sobre reação química agora, não é esse o assunto. A gente vai falar de reação química mais pra frente na Química E, tá? Ácido-base, por exemplo. Reações inorgânicas. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver situações que você tem, por exemplo, um pouco de água e sal, de cozinha mesmo, né? Cloreto de sódio, imaginando que seja só cloreto de sódio. Então, um pouco de água e cloreto de sódio, um pouco de água e cloreto de sódio. Duas soluções, você vai misturar as duas soluções. Esse vai ter uma solução resultante. E a gente vai ver os cálculos que a gente pode fazer numa situação como essa. Essas fórmulas são importantes para essa aula de hoje, assim como eram importantes para a aula da semana passada, que são as fórmulas de quê? Da concentração comum, C igual a mV, concentração comum em gramas por litro é a massa em gramas dividida pelo volume em litros da solução. Concentração comum a gente já está vendo aí faz um tempo. Concentração molar, tem um símbolo que é o colchete, a gente também já está vendo há algum tempo. Concentração molar, ou concentração em mol por litro, ela é a quantidade de matéria aqui em cima, N em mol, dividido pelo volume da solução em litros, tá? E pode ser escrita assim, dessa forma ainda, tá? Lembra da equação na minha mão? Eu sempre falo dela, né? Na minha mão, N igual a Mzinho sobre Mzão, ou seja, quantidade de matéria é massa por massa molar. Eu posso pegar esse N, substituir por Mzinho sobre Mzão, e a gente tem essa equação de baixo, que é uma outra maneira de calcular a concentração molar. Pode ser calculada assim ou assim embaixo, tá? Vai dar uma concentração em mol por litro. E os exercícios dessa aula, assim como os da semana passada, todo exercício vai acabar utilizando ou a concentração comum ou a concentração molar. E se você tem dificuldade nesses assuntos, deixa eu pegar aqui a apostilão. Cadê? Aqui. Esse assunto de concentrações, especialmente a concentração comum, ela começa nessa aula aqui, a aula 3 da Química D. E a de concentração em mol por litro, ela é da aula 4 da Química D. Então, se você tem dificuldade nesses cálculos, ou você não entende alguma coisa, tente dar uma revisada nessas aulas 3 e 4 da apostila 1. Tá? Dá uma revisadinha na aula 3 e na aula 4 da apostila 1, faça exercícios dessas aulas, aí você vai conseguir compreender melhor as aulas 5, 6 e agora a aula 7 da Química D, porque elas são todas baseadas nessas duas aulas. 3 e 4. A aula 3 e a aula 4 servem de base para as outras 3. 5, 6 e 7 agora que a gente está tendo, tá? Então, todos os cálculos de concentração comum, concentração em mol por litro. Caso haja alguma dúvida, dá uma olhadinha lá de novo na aula 3 e 4. Aí, se não conseguir entender mesmo, manda uma mensagem aqui, um comentário e a gente conversa, tá? Sando suas dúvidas, ok? Estou à disposição. Bem, a gente vai conversar, então, sobre situações como essa daqui. Que situação é essa? Você tem dois sistemas, ó, um sistema 1, um sistema 2. Cada um deles tem uma solução dentro. Então você tem um pouco de uma solução aqui no copinho, você tem um pouco de uma outra solução no outro copinho. Cada uma delas tem a sua concentração. Digamos que eu fosse misturar, por exemplo, um pouquinho de refresco lá, Tang. Você fez um Tang, por exemplo, que suco. Você fez lá um refresco com pozinho e um deles ficou bem forte, bem doce, uma cor bem forte, uma concentração bem alta. E o outro ficou mais diluído, tá? Ficou mais ralinho, com uma cor mais de água, mais transparente. Se você misturar os dois, o mais forte e o mais fraco, você vai acabar misturando e fazendo uma terceira solução, que é a solução final, resultante, né? O resultado da mistura das duas. Aqui a gente está ilustrando, a gente está tentando entender uma situação muito parecida com essa. Na verdade é a mesma situação, né? Você tem uma solução 1 aqui, uma solução 2, você vai juntar as duas e conseguir uma mistura no final. É isso que a gente vai estudar matematicamente. Uma coisa importante de você entender é o seguinte. Existia uma massa, digamos que a gente pega o exemplo do suco de pozinho, tá? Tem uma massa de pozinho de suco aqui, tem uma massa de pozinho de suco aqui. Tem a massa 1 de pozinho de suco desse lado, massa 2 de pozinho de suco desse lado. Porque o pozinho de suco ele é o soluto nessa solução, né? Tanto aqui quanto lá são soluções cujo soluto é o pozinho de suco. Então, você tem uma massa de soluto aqui, uma massa de soluto lá. Quando você juntar essas duas soluções, vai dar uma solução resultante, mas tem uma situação importante que é a massa que tinha de suco aqui e aqui, a massa de pozinho nos dois, vai acabar se juntando e dar uma massa final M. Essa massa de soluto no final, ela é a soma das duas massas iniciais. Então, se eu tenho duas concentrações, a soma das massas de soluto nas concentrações, né, das soluções iniciais vai dar a massa final de soluto. Então, utilizando essa equação aqui. E lembrando do raciocínio que a gente fez na aula passada, aí seria bom se você tivesse feito exercícios, né, da aula passada, entendido a parte teórica dela, para chegar nessas equações aqui, para essa aula. Veja, a gente pode escrever
massa 1 mais massa 2 igual a massa final. Massa 1 mais massa 2 igual a massa final. Só que se você dá uma olhadinha nessas equações aqui, por exemplo essa, a massa, se eu isolar, passar o volume para lá multiplicando, fica massa igual a CV. Né? Isso a gente já utilizou no raciocínio da semana passada. Então, eu posso escrever essa equação aqui como C1V1 mais C2V2 igual a CV final. E ficamos com esta equação aqui, C1V1 mais C2V2 igual a CV final. Ou seja, concentração 1 vezes volume 1. Né, da solução 1, concentração vezes volume da solução 2, igual a concentração vezes volume final. Isso vale tanto para a concentração comum, aqui com o símbolo Czão, né, gramas por litro, quanto para a concentração em mol por litro, tá aqui embaixo, tá? Concentração em mol por litro, concentração em mol por litro, concentração em mol por litro. Colchete 1V1 mais colchete 2V2 igual a colchete V final, beleza? Bem, a gente vai ter o que nessa aula? A gente vai ter situações, problema que envolvam mistura de soluções que não reajam entre si. Normalmente a solução tem lá o mesmo soluto, você só vai somar a massa que eles têm, vai dar a massa final, então a gente pode utilizar C1V1 mais C2V2 igual a CV final. A gente vai ver situações, problemas que envolvem essa equação e a gente vai resolvê-los, né? Ver a aplicação disso e ver alguns probleminhas mais complexos depois. Então essa aula é majoritariamente uma aula prática, né? A gente vai pegar essa equação e vai colocar em contextos, vai resolver situações com ela, e por enquanto é isso. Tem uma situação só, mas é a seguinte, se você tem, por exemplo, vamos imaginar, vou dar isso aqui já na parte teórica, daí a gente já usa isso nos exercícios. Digamos que eu tenha 200 ml de uma solução 1. E 100 ml de uma solução 2. 200 ml da solução 1, 100 ml desculpe, da solução 2. 200 com 100 dá quanto? 300, né? Então o volume final ele é a soma dos volumes iniciais. Isso é uma coisa intuitiva, né, da gente pensar. 200 mais 100, quanto que vai dar de solução no fim? 300. Isso a gente vai utilizar nos exercícios, porque às vezes, e é normal, que o exercício não te dê o volume final. Por quê? Porque é só você somar os iniciais e você consegue o volume final. Então vamos resolver o exercício a partir de agora, tá? Bora. Bem, vamos testar as fórmulas que a gente acabou de ver. Vamos ver como resolver exercícios desse conteúdo de misturas de soluções sem reação química. E vamos partir para começar a lista ali de exercícios da apostila. Eu quero começar pelo exercício 7.4. E aí a gente parte para alguns selecionados, tá? Alguns que eu acho importantes que a gente faça juntos. Tá? Depois, como de praxe, espero que vocês consigam fazer o resto da lista. Tá? Então, 7.4. Página 17 ali da Química D, 7.4, está escrito assim. Misturam-se 60 ml de uma solução de cloreto de cálcio de concentração 20 gramas por litro com 40 ml de uma outra solução 20 gramas por litro do mesmo sal. A concentração em gramas por litro da solução resultante é quanto? Então são duas soluções, né? A primeira delas você vai usar 60 ml, a segunda você vai usar 40. As duas têm a mesma concentração. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa situação aí, em especial do 7.4. E aí vamos pensar, qual que é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício é a concentração final, né? Tem que responder isso aqui. Porém, ele não te deu um valor essencial para a resolução do exercício, que é quanto que dá o volume total no fim. Mas quanto que dá o volume total no fim? Ó, 60 ml de uma solução com 40 da outra, o volume total no final tem que dar 100, né? Então, 100 ml de volume total. Agora que a gente já tem esses valores todos, vamos colocar na equação, que é C1V1, né? Ou seja, concentração 1 vezes volume 1, mais C2V2, ou seja, concentração 2 vezes volume 2, tem que ser igual a CV, ou seja, a concentração final vezes o volume final da mistura. Substituindo os valores numéricos, 20 vezes 60, mais 20 vezes 40, é igual a um valor de concentração C, ou X, você que sabe, vezes 100. Bem, o que fazer agora? Basta fazer a parte matemática, né? Aqui, ó, 20 vezes 60, 1.200. 20 vezes 40, 800. E aqui fica 100 vezes esse valor de concentração. Vou colocar uma paredinha para a gente continuar aqui. 1.200 com 800 dá 2.000, né? 2.000 é igual a 100 vezes a concentração. Basta você passar esse 100 dividindo agora, você sabe que a concentração isolada, daí sozinha, vai ser igual a 2.000 por 100. Ou seja, 20 por 1, que dá 20. Então, a concentração final da mistura dá 20 gramas por litro. Tem alguma resposta com esse valor? Tem resposta a letra B. Olha, por que eu disse que a gente ia conversar sobre a situação das duas soluções terem a mesma concentração? Se você vai misturar, por exemplo, uma solução mais concentrada com uma solução mais diluída, a mistura delas vai dar um terceiro valor de concentração, que não é nem tão diluída, nem tão concentrada. Ela vai dar um meio termo ali. Se você mistura duas soluções que têm exatamente a mesma concentração, é como se elas fossem iguais, é como se elas fossem a mesma solução. Você não vai mudar a concentração delas, não faz sentido mudar a concentração delas. Então, 20 gramas por litro de uma delas, 20 gramas por litro da outra, qual que vai ser a resposta da mistura dessas duas? 20 gramas por litro, não tem por que ficar mais concentrada ou menos concentrada, se a concentração delas
é igual. Então, a resposta, obviamente, teria que dar, com certeza, que 20 gramas por litro, tá? As duas são iguais, então a gente misturou duas coisas iguais, continua igual. Agora, se uma delas fosse um pouquinho mais concentrada, um pouquinho mais diluída, o valor aqui no final já teria dado diferente, tá? Então, esse exercício eu só quis resolver assim pela fórmula, dessa maneira, para a gente exercitar essa fórmula mesmo, para saber matematicamente como são os passos da resolução dela, tá? Agora vamos fazer aqui o 7.5 da mesma página. Bem, o 7.5 está escrito assim. São duas soluções de ácido nítrico, cuja fórmula é HNO3. Tem duas soluções, né? A e a B. E elas foram misturadas. Então você vai misturar uma solução A com uma solução B. A solução A, ela é de 150 ml. Você vai pegar 150 ml dela. E a concentração dessa solução A está escrito ali. É 0,5 mol por litro. Repare que está escrito assim, ó, mol litro a menos 1. Isso quer dizer o quê? Mol por litro, porque litro a menos 1, lá da matemática básica, expoente negativo, acaba indo para a parte de baixo da fração, né? Então, mol por litro pode ser escrito como mol vezes litro a menos 1. É uma outra maneira, tá, de escrever, sem precisar da barra. E aí muitas pessoas acabam utilizando essa maneira porque ela fica tudo na mesma linha, né? É mais bonitinha dessa forma. Mas é mol por litro, é a mesma coisa. Então a solução A é 150 ml que a gente vai utilizar dela e a concentração dela é meio mol por litro. A solução B, a gente vai utilizar 150 ml dela também e a concentração dela é 2,5 mol por litro. Diferentemente do primeiro exercício, aqui a gente tem concentrações diferentes, né? Então, quando a gente misturar essas duas concentrações, a mistura delas vai dar um outro valor de concentração, que não é nem tão pequeno quanto esse e nem tão grande quanto esse. Vai dar uma coisa entre esses dois valores. A gente espera que dê algo entre esses dois valores de concentração. Bem, vamos utilizar a fórmula então, né? A pergunta é o quê? A pergunta é a concentração obtida no final. Então, você vai misturar essas duas coisas e a pergunta final é a concentração obtida, tá? Então, a gente vai utilizar o quê? Colchete 1V1. Ou aqui no caso é solução A e B, né? Então eu vou utilizar colchete A, VA, só para, né, manter aqui a mesma notação. Colchete B, VB, igual a colchete V final. Né? Solução A, solução B e solução final na mistura final. Bem, vamos ver. A concentração inicial é meio. Aqui o volume é 150 mililitros. Concentração B, 2,5. E o volume é 150 mililitros também. Concentração final, a gente quer saber, né? E o volume final da mistura. Se você misturou 150 ml de uma solução com 150 ml da outra solução, bom, as duas juntas vão ter que dar quanto? 300 ml, né? Então o volume final aqui foi só a soma dos dois volumes, tá? Por quê? Porque você misturou os dois para conseguir sua mistura, né? Sua solução final. Bem, aqui uma informação, uma dúvida que pode aparecer é: poxa, mas você não está usando mol por litro aqui? Não tinha que estar em litro o seu volume? De novo, a gente já conversou sobre isso a semana passada, eu vou reforçar essa ideia. Essa equação aqui, assim como a equação da semana passada, que era C1V1 igual a C2V2, assim como o PVT Top, P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, essas equações são equações que comparam um estado inicial com o estado final. São equações comparativas. A gente tem então aqui concentrações iniciais e tem também concentração final. A gente tem volumes iniciais e tem volume final. Tá vendo que a mesma grandeza ela é repetida sempre ao lado esquerdo e ao lado direito da equação? Isso quer dizer que, no fim das contas, o único cuidado que a gente tem que ter, a princípio, né, é de você utilizar a mesma unidade em todas as vezes que o volume aparecer. E é isso que basta para a gente. Então, se eu utilizei ml aqui para o VA, eu tenho que utilizar ml para o VB, e eu vou acabar tendo que utilizar também ml para o volume final. Se eu utilizei litro aqui no começo, eu vou ter que utilizar litro no VB, vou ter que utilizar litro também lá na concentração, no volume final. Então, fazendo as continhas agora, quanto que vai ficar? Vamos ver. Aqui vai ficar 75. Mas isso vai dar 375. Isso é igual a 300x. 375 com 75 é 450, né? Vai ficar 450 igual a 300x. Aqui a sua habilidade de matemática básica, passar o 300 dividindo, né? Fica x de um lado e 450 por 300 do outro lado. Corta, 45 por 30. Basta fazer a continha e vai acabar dando 1,5. Então, 1,5 mol por litro é o resultado da concentração final, da mistura dessas duas soluções. Então, se eu misturar essas duas soluções, a concentração final deu 1,5. Repare que 1,5 ele está entre esses dois valores, tá? Nesse caso em especial, ele deu a média aritmética, tá vendo? A média aritmética de meio e 2,5 é 1,5. É sempre que dá a média aritmética? Assim, não, nesse caso aqui,
esse caso em especial deu a média aritmética. Por quê exatamente? Porque a gente está utilizando o mesmo volume das duas, né? Se eu tivesse utilizado aqui 180 ml dessa e 120 dessa daqui, aí a gente não teria a resposta 1,5, a gente teria uma resposta mais parecida com essa. Então, depende muito do volume que você utiliza de cada uma das soluções, você vai ter respostas diferentes de concentração, tá? Então, essas mesmas duas soluções, se eu utilizasse 100 ml dessa e 200 da outra, a gente já teria uma outra resposta aqui no final, não daria 1,5, tá? Então, aquela solução que a gente utiliza mais, por exemplo, se eu utilizasse 900 ml dessa e 100 dessa daqui, a minha resposta final da mistura se pareceria muito mais com essa resposta do que com essa aqui. Então, é como se fosse uma média ponderada, no fim das contas, né? Aquele que tiver mais volume na mistura vai acabar influenciando mais na resposta final da concentração, tá? Aqui, como era meio a meio, né? 150 com 150, acabou dando a média aritmética das duas, ok? Então, esse foi o exercício 7.5, a resposta é a letra A. Letra A de amor. Então, podemos partir para o próximo exercício. Esses dois são exercícios iniciais, né, só para a gente testar aí as equações. Agora vamos para um exercício, que eu não queria fazer, na verdade, esse, eu queria fazer um outro. Esse aqui. 7.6, na mesma página. O 7.6 é bacana porque ele pede 1 bilhão de coisas. Dá um trabalhão para fazer. Então, bom que a gente está fazendo já no vídeo, né? Poupa esse trabalho de vocês em casa e vocês acabam exercitando junto. Então, vamos ver, 7.6. Está escrito assim, observe o esquema a seguir. E aí você que tem a apostila, dá uma olhadinha no esquema lá. São dois copinhos, você está pegando esses dois copinhos e juntando os dois. Né? Você está juntando eles para fazer uma mistura. Então, as informações que a gente tem são quais? Que os dois são soluções de carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Beleza. A gente tem 0,2 litro da solução 1, pode olhar na figurinha lá, está escrito isso. 0,3 litro da solução 2. A solução 1 tem uma massa de carbonato de sódio igual a 53 gramas. Você colocou 53 gramas do pozinho lá dentro. E colocou 31,8 gramas do pozinho na solução 2. Então, bem, cada uma delas tem a sua concentração, né? E as perguntas ali são em relação às concentrações, tanto da concentração 1, quanto a concentração 2, quanto a concentração 3, que é da mistura. Então, para a gente poder utilizar aquelas equações que a gente estava utilizando nos exercícios 7.4 e 7.5, a gente tem que ter as concentrações das soluções iniciais, coisa que a gente não tem. Então, o bacana desse exercício é que ele te obriga a exercitar lá as aulas 3 e 4 da Química D, né, que são sobre concentração. Então, bora fazer esses cálculos. A primeira coisa, assim, vamos ver ali, ó. Analise as afirmações. Número 1, a solução 1 tem concentração 265 gramas por litro. A solução 2 tem concentração 1 mol por litro. A solução 3 tem concentração 1,69, 169,6 gramas por litro. A 4, a solução 3, né, 5,3, a solução 3 tem a concentração 0,5 mol por litro. Então, a gente precisa calcular as concentrações tanto da solução 1 quanto da solução 2 e depois utilizar aquela fórmula, né, da mistura para conseguir as informações sobre a solução 3. Então, bora calcular, né? Ali nas alternativas, veja, nas afirmações, tem tanto concentração em grama por litro quanto concentração em mol por litro. Então, a gente vai ter que calcular as duas. Tá? Então, é bastante coisa para fazer. Bora começar logo. Solução 1 tem concentração 265 gramas por litro? Vamos ver. Como é que a gente calcula a concentração comum? Concentração comum, vou fazer assim, concentração comum 1, né? Porque era a solução 1. Concentração comum da solução 1. Massa por volume. Qual é a massa que a gente tem de sal? 53 gramas. Qual é a massa, qual é o volume que a gente tem da solução? 0,2. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 265. Isso aqui vai dar 265 gramas por litro. Isso quer dizer que a afirmação número 1 está certa já? A afirmação número 1 está certa, mas vamos deixar isso para depois. Vamos primeiro calcular as concentrações todas, porque a gente tem que ver as afirmações ainda do final, né? Para conseguir as duas últimas ali, a 3 e a 4, as afirmações, né, 3 e 4, a gente tem que fazer todo o processo aqui, tanto da 1 quanto da 2, misturá-las e tal. Então vamos com calma. Concentração comum da solução 1 é essa. Vamos ver a concentração comum da solução 2. Massa por volume. Bem, a massa que a gente tem é 31,8 gramas. O volume é 0,3, então fica 31,8 por 0,3. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 106. 106 gramas por litro. Então tá, temos aqui 265 e aqui 106 gramas por litro. Tem como conseguir a concentração em mol por litro? Tem. Tanto da 1 quanto da 2. Como é que a gente faz? Bem, vocês lembram da aula 5? A aula 5 foi a primeira aula que a gente teve da Química D, tipo, aula remota, né? Aula assim, à distância, videoaula.
que a gente fez aquelas correlações entre concentração comum e concentração molar, entre densidade, título e concentração comum. Lembra que tinha lá, cadê meu colchão? Que era uma das equações matemáticas. E a outra era o dia a dia do Viking, né? Comeu, tretou, dormiu. Então a gente pode utilizar aqui para conseguir a concentração em mol por litro, essa equação que eu vou colocar aqui em alaranjado, aqui ó, concentração comum, cadê meu colchão, né? Cadê meu colchão? A gente pode relacionar concentração comum com concentração molar se a gente tiver a massa molar da substância. Massa molar da substância. Tá, então vamos assim, só vamos isolar isso aqui, isolar nessa equação, né, da aula 5 lá, isolar a concentração molar, vai ficar como? Vai ficar assim, concentração molar, passa o emissão dividindo aqui, é concentração comum, que é o que a gente tem, dividido pela massa molar, que é o que a gente não tem também. Então a concentração comum pode ser escrita como concentração molar, aqui, colchete, em mol por litro, pode ser escrita como concentração comum dividida pela massa molar da substância. Então eu vou escrever isso já. Concentração comum pela massa molar da substância, concentração comum pela massa molar da substância. Porém, a gente sabe a massa molar dessa substância aí? A substância é o soluto, né? É o carbonato de sódio. Como é que faz? Bem, o exercício, esse 7.6, não entendeu, mas eu vou colocar aqui as massas molares, olha. Do sódio é 23. Do carbono é 12. Do oxigênio é 16. Lembra como é que faz a massa molar das substâncias? Para você achar a massa molar das substâncias, aqui no caso dessa substância em especial, vai ser 2 vezes 23, mais 12, mais 3 vezes 16. Aí juntando tudo isso, eu vou te falar já que a massa molar dessa substância aqui, eu vou escrever aqui no meio, a massa molar dela, a gente acabou de calcular, 23 vezes 2, mais 12, mais 3 vezes 16. Juntando tudo isso vai ficar 106. 106 gramas por mol. Essa é a massa molar dessa substância. Então, essa é a massa molar que a gente vai utilizar para passar da concentração comum que a gente tem para a concentração molar que a gente quer descobrir, né? Utilizando essa equação em alaranjado, que é do Cadê Meu Colchão, lá da aula 5, tá? Que correlaciona essas duas concentrações. Então, vamos ver, 265 dividido por 106. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos ver, isso vai ter que dar 2,5 mol por litro. Então a concentração molar da primeira solução é 2,5 mol por litro. Da segunda vai ficar quanto? Vamos ver. 106, né, que é a concentração comum dela, por 106, que é a massa molar da substância. Concentração molar da solução 2 é 1 mol por litro. Então, temos aqui os valores de concentração, tanto comum em grama por litro quanto molar para a solução 2, tanto comum em grama por litro quanto em mol por litro aqui para a solução 1. Beleza, então a gente já consegue responder se está certa a número 1 e a número 2 das afirmações. Porém, a gente não sabe ainda nada em relação à solução 3. Né? Como é que funciona a solução 3 daí? Eu não vou utilizar essa parte da folha, eu acho que dá espaço, a gente pode fazer aqui mesmo. Para a solução 3, vou colocar aqui, solução 3, que é a mistura das duas, a gente vai utilizar aqui a equação, vai utilizar essa aqui. C1V1 mais C2V2 igual a CV. A gente calcula daí a concentração comum da mistura. E se a gente quiser a concentração molar da mistura, a concentração em mol por litro da mistura, é colchete 1V1 mais colchete 2V2 igual a colchete V final. Então vamos fazer esses cálculos, né, para a gente conseguir responder ali as afirmações, se estão certas ou não, a 3 e a 4. Então, bora. Concentração 1, 265. A concentração comum é 265, então vai ficar 265. Vamos ver aqui. 265 vezes. Eu vou colocar. Aqui só para variar, eu vou colocar em litro, tá? 0,2. Mais concentração comum 2, que é 106, vezes volume 2, que é 0,3. Aí concentração comum final, vezes volume final, que é 0,5, né? Que é a soma desses dois volumes. Isolando já este valor e fazendo as contas todas de cabeça, isso aqui vai dar 169,6. Isolando, né? multiplicando isso, somando as duas coisas, depois faço 0,5 dividindo, isso vai dar de cabeça, ó, 169,6 gramas por litro. 169,6 gramas por litro. Se a gente quiser utilizar aqui, se a gente quiser calcular a concentração molar, né, para responder ali a afirmação número 4, a gente pode utilizar essa equação aqui da mistura, né? Existe uma alternativa para esse cálculo, para saber isso aqui? Tem uma outra forma de fazer isso? Olha, tem uma outra forma de fazer isso. Uma delas é utilizar essa equação. Se eu sei aqui a concentração molar 1 e o volume 1,
eu sei a concentração molar 2 e o volume 2, eu posso muito bem fazer essa equação, colocar os valores aqui, taranana, e fazer uma conta muito parecida com essa. Eu vou conseguir a minha resposta de concentração em mol por litro final da mistura, né? Mas eu posso utilizar também esta equação aqui. Porque, olha, eu já tenho a concentração final da mistura, certo? Eu já tenho o volume final da mistura, que é meio litro. Colocando esses... eu já tenho aqui a concentração comum da mistura e eu tenho a massa molar da substância. Tendo esses dois valores, basta dividir um pelo outro, tac, tac, eu consigo lá a concentração final da mistura. Aqui eu vou fazer assim, não vou utilizar essa equação, se você quiser, utilize ela, tanto faz, vai chegar na mesma resposta. Eu vou utilizar esse caminho mais curto, tá? Que é concentração molar final é concentração comum final pela massa molar. Eu vou utilizar essa mesma maneira, que se eu tenho uma delas, se eu tenho a concentração comum, eu consigo a molar, se eu tenho a molar, eu consigo a comum, tudo através dessa relação aqui. A concentração comum é massa molar vezes volume, vezes concentração em mol por litro. Essa equação em laranja aqui é uma relação que aparece lá na aula 5 que consegue relacionar esses dois tipos de concentração diretamente. Então, bora calcular ali a concentração final, né? Em vez de calcular por essa fórmula, calcular por essa aqui, da aula 5. Eu acho mais fácil. Então, fica a concentração comum da mistura é 169,6. Massa molar da substância é 106. Dividindo uma coisa pela outra, a gente vai conseguir 1,6. 1,6 mol por litro. Essa é a concentração final. Eu vou chamar assim de concentração 3, tá? Aqui eu vou chamar de concentração 3 também. Então, essa concentração 3, que é a mistura das duas iniciais, ela vale em grama por litro 169,6 e em mol por litro ela vale 1,6. Agora a gente tem tudo que a gente precisa para julgar as afirmações 1, 2, 3 e 4. Vamos ver. Afirmação número 1 do exercício. Analise as afirmações, né? Número 1. A solução 1 tem concentração 265 gramas por litro. Vamos ver. A solução 1 tem concentração 265 gramas por litro? Certo. Então, a primeira afirmação, vou deixar aqui um espacinho a mais. A primeira afirmação está certa ou está errada? Está certa, né? A primeira afirmação do exercício está correta. Segunda afirmação do exercício, vamos ver. A solução 2 tem concentração 1 mol por litro. Tá certo isso? Vamos ver. A solução 2 tem concentração 1 mol por litro? Tá certo. Então a segunda também está correta. Vamos ver a terceira. A solução 3 tem concentração 169,6. Solução 3, 169,6 gramas por litro. É isso que está escrito? É isso que está escrito. Então, a 3 também está certa. Afirmação 4. A solução 3 tem concentração meio mol por litro. Solução 3 tem concentração meio mol por litro? Tem concentração 1,6 e não meio. Então, a 4 está errada. A gente marca o quê? Tem alguma resposta dessas letra A, B, C, D ou E que tenha 1, 2 e 3 correto? Sim, a gente tem resposta letra B. Então, a resposta desse exercício é um exercício pesado, né? Porque ele te pede um monte de cálculo. Então, no meio de uma prova de vestibular, é um exercício cansativo que você odeia porque você já está pensando em tanta coisa e você tem que fazer um monte de continha de matemática básica. Isso vai te deixando puto no meio do caminho, né? Eu imagino. Eu ficaria se tivesse que resolver isso aqui numa prova. Então, uma dica que eu falo já há um tempo, treine matemática básica. Se você não treina matemática básica, isso aqui para você vai ser um terror. Se você já é mais confiante na matemática básica, isso aqui é só mais uma questão. Então isso faz toda a diferença na hora da prova. Se você começa a bambear na prova de matemática básica, tipo, não vai cair matemática básica, né, sozinha, mas matemática básica vai aparecer em química, vai aparecer em física, vai aparecer na própria matemática. Então se você começa a levar pau dessa parte da matemática básica, aí a prova começa a ficar um terror, né? Então treine, cara, treine continha, treine isolar variáveis em equações de primeiro grau, treine multiplicação, soma, subtração, expressões algébricas, expressões numéricas. Treine esse tipo de conteúdo para você lidar bem com esse tipo de questão, né? Senão você acaba se estressando no meio de uma prova e isso não é bacana. Beleza? Bem, vamos partir para a próxima questão. 7.6 a gente já fez. Vamos agora para a questão 7.9. Então você pode mudar a sua página lá. Questão 7.9. Vou mudar a minha também. Questão 7.9 está na página 18 da apostila. Bem, vamos dar uma lidinha. 7.9. Foi obtida uma solução de hidróxido de potássio, KOH, 1 mol por litro, pela mistura de 100 ml de uma solução KOH, 2 mol por litro, e x ml de uma solução da mesma base, 0,5 mol por litro. O valor de x é quanto? Então, relendo, né? Você tem a solução de hidróxido de potássio, que você quer resolver lá, né? Saber você quer fazer ela no laboratório, né? Através da mistura dessas duas iniciais. E você tem uma das soluções. Você vai usar 100 ml dela. E ela tem uma concentração 2 mol por litro. Está escrito. A outra você vai utilizar x ml. E a concentração dela é meio mol por litro.
A pergunta é que valor x é esse, né? Que valor x é esse? Se você está querendo... vamos ver. Aqui eu coloquei uma interrogação, mas é mentira, tá? Você sabe quanto vale, está escrito no enunciado. Que é o que você quer obter em laboratório uma solução 1 mol por litro, né? 1 mol por litro final da mistura. Beleza, bacana. Vamos pensar então. Você quer saber o valor de x, que é o valor de volume da solução 2 que você utilizou. Você tem CV inicial, você tem o volume final aqui? Lembra que o volume final ele é a soma dos volumes que foram misturados? 100 e x. Putz, então eu vou ter que escrever 100 mais x aqui? 100 mais x é o teu volume em ml, é o teu volume final. Então, de todos esses valores, quando a gente for colocar na equação, qual que vai ser a única incógnita para a gente? Vai ser o x. A gente consegue descobrir o x, né? Então, a grande jogada aqui, suponho, é você ter familiaridade com esse conceito de que o volume final é sempre a soma dos iniciais. Não importa se tem um x no meio. Não importa se essa coisa ficou meio estranha, como aqui é 100 mais x, né? Mas sim, é a soma dos dois volumes iniciais. Então, a gente consegue montar a equação, né? Colchete 1v1 mais colchete 2v2 igual a colchete v. O colchete 1, 2 mol por litro. V1, 100 ml. Colchete 2, 0,5 mol por litro. Volume 2, x. Concentração final da mistura, 1 mol por litro. O volume final, 100 mais x. Agora, de novo, né, como eu acabei de comentar, o exercício te pede aí uma noção de matemática básica, envolver aí uns cálculos com incógnitas, né, numa equação de primeiro grau como essa. Então, 2 vezes 100, 200. Mais meio x igual a, faz aqui uma distributiva, nem precisa, né? Porque o número 1 multiplicando vai dar sempre o mesmo número, então, o mesmo número que foi multiplicado por 1, né? Então fica 100 mais x mesmo, desse lado. A gente faz o quê? A gente passa, por exemplo, tudo que é valor com x para lá, tudo que é apenas valor numérico para cá, vai ficar 200 menos 100 aqui. Lá fica x menos meio x. Aí a gente junta, né? 200 menos 100, 100. X menos meio x fica meio x. Passa o meio dividindo lá do outro lado. Vai ficar, então, continuando, né? O x isolado vai ser igual a 100 do outro lado, dividido por meio. Quanto que é 100 por meio? 100 por meio é 200. Então, 200 ml é o tanto de solução que eu precisei pegar da solução 2, né? O volume que eu precisei pegar da solução 2 para que eu conseguisse, no fim, aqui, o meu 1 mol por litro de concentração da mistura. Pensando bem, né? É uma questão... foi fácil a interpretação do que está acontecendo, porque ó, você tinha 100 ml, aí com esses 200, 100 com 200, aqui 100 mais 200, 300. Então você tem o volume final 300, porque você misturou 100 ml de um deles e 200 do outro, tá? Então, no fim das contas, esse não é o resultado. Depois que você consegue, não é um resultado tão difícil de interpretá-lo, ok? Apenas foi um passo a mais a gente poder escrever, né? Ter liberdade para escrever esse 100 mais x aqui no início, tá? Beleza, o 7.9 é isso. Agora eu queria fazer mais um exercício para a gente finalizar aí, a nossa resolução de exercícios da Química D, que é o exercício lá no final da lista. Vamos ver aqui. Exercício 7.18 da UERJ, lá da página 20. O 7.18, ele tem uma jogada bacana. 7.18. Está escrito assim: observe a seguir a fórmula estrutural do ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C. Para uma dieta saudável, recomenda-se a ingestão diária de 2,5, 10 a menos 4, mol dessa vitamina, preferencialmente obtida de fontes naturais, como as frutas. Considere as seguintes concentrações de vitamina C. Polpa de morango, 704 mg por litro. Polpa de laranja, 528 mg por litro. Um suco foi preparado com 100 ml de polpa de morango, 200 ml de polpa de laranja e 700 ml de água. Bem, a quantidade desse suco em mililitros, que fornece a dose diária recomendada de vitamina C, é quanto? Caraca, tem bastante coisa para pensar aqui, né? Qual que é a história? Como é que você interpreta essa história? Você tem uma polpa de morango, uma polpa de laranja, você vai juntar as duas, vai colocar ainda água, vai misturar com água, né, essas duas polpas aqui, nessas concentrações e volumes, vai misturar com água, e aí você consegue lá no final o seu suco, né, que você vai tomar. E a pergunta é, desse suco final lá que você vai ter, quanto que você precisa tomar para conseguir essa ingestão, cadê? Essa ingestão diária aqui, recomendada, que é 2,5, 10 a menos 4 mol de vitamina C. Bacana, então... A ingestão diária é essa, né? A massa molar da vitamina C, ela foi dada ali embaixo. A massa molar dela é 176 gramas por mol. Uau, agora vamos resolver esse exercício, né?
Uma dica, cara, você não vai ter que, no final, transformar tudo para mol, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter que dizer quanto em mol, não sei o que lá. Então, se você já vai ter que modificar para mol, faça isso no começo. Eu acho que pode ser uma boa jogada, tá? Uma boa saída pra gente. Por quê? Porque olha esses valores aqui, ó. 704 é um valor feio. 528 é um valor feio. Se a gente modificasse aqui, transformasse essas concentrações comuns para concentração molar, talvez, né? Talvez haja uma esperança de que os valores fiquem melhores, né? Então, vamos fazer o seguinte. Como é que transforma a concentração comum em concentração em mol por litro? Lembra? A gente acabou de ver isso num exercício, num dos exercícios que a gente resolveu, né? Basta você utilizar essa equação aqui. Cadê meu colchão? Aí você consegue, através da massa molar e da concentração comum. Ó, concentração comum eu tenho. Massa molar eu tenho, eu consigo dizer lá quantos mols por litro tem de concentração. Então, isolando aqui, a concentração em mol por litro fica Czão sobre Mzão. Então, concentração 704 miligramas. Aqui só vou fazer um ajuste, tá? 704 miligramas. Como a gente está tratando a massa molar em grama por mol, seria bacana você colocar em grama por litro aqui, né, na concentração comum, tá? Então, a gente pode escrever 704, 10 a menos 3 gramas por litro, tá? Porque 10 a menos 3 que é o valor do mili, né? Então, concentração comum 704, 10 a menos 3. Massa molar 106. Mentira, 176. Fazendo essa conta aqui, quanto que dá em mol por litro pra gente a concentração de morango? A concentração do morango vai ser, de cabeça, 4. Aqui, ó, 4, 10 a menos 3. 4, 10 a menos 3 mol por litro. Muito melhor, né, do que 704 lá em cima. Então, concentração aqui da polpa de morango em mol por litro já, é 4, 10 a menos 3. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para a laranja, né? A concentração em mol por litro de vitamina C na laranja vai ser a concentração comum dela, que é 528, que eu vou escrever assim, 528, 10 a menos 3 grama por litro. 528, 10 a menos 3, então. Dividido pela massa molar da substância, que é 176. Fazendo essa continha, vai ficar quanto? Vai ficar 3. 3, 10 a menos 3 mol por litro. Ok? Então temos as concentrações das duas já, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou nomear isso aqui, o morango, como número 1. Vou falar que a laranja é o número 2, só pra gente falar concentração 1, concentração 2, tá? E aí vamos fazer o seguinte, a gente quer saber a mistura disso, né? A mistura disso. Então eu vou dar uma separadinha aqui nos nossos cálculos e vamos ver a mistura dessas duas. Bem, a mistura dessas duas vai ser feita com um pouco da solução de morango, um pouco da solução de laranja, mais 700 ml de água. Pergunto para você, a água tem vitamina C? Resposta, não, não tem. Então guarde isso na sua cabeça. Vai ter 3 coisas que você vai misturar. Polpa de morango, polpa de laranja e água. As 3 ao mesmo tempo. Então como é que ficaria uma equação para isso? Ficaria C1V1 mais C2V2 mais C3V3, aqui eu estou falando do C de concentração, tá? Então, colchete 1V1, colchete 2V2, colchete 3V3, igual a colchete V final. Isso aqui é do seu suco que você vai tomar lá para ter a sua vitamina C. Isso aqui é do morango. Isso aqui é da laranja. E isso aqui é da água, que você vai misturar ainda 700 ml de água, né, como ele disse. Então, a gente tem morango, laranja e água, tudo junto para dar essa solução final. Vamos substituir os valores. Concentração 1, aqui, 4, 10 a menos 3. Volume 1, 100 ml. Concentração 2, 3, 10 a menos 3. Está ali em cima, 3, 10 a menos 3. Vezes volume, 200 ml. Mais, agora da água. Meu, a água tem vitamina C? Não. Então, qual é a concentração de vitamina C na água? 0. 0 vezes o volume de água que eu coloquei é 700. Isso vai dar uma concentração final e um volume final. Qual que é o volume final dessa mistura? 100 ml de um deles, 200 ml do outro, dá 300. 300 com 700 dá 1000. Então vai dar 1 litro, né, de suco. Bom, fazendo os cálculos agora, vai ficar, vamos ver. Aqui vai ficar 10 menos 3, vai ficar 0,4 mais 0,6 mais 0 vezes 700, 0. Isso é igual a concentração que a gente quer saber por vezes 1000. Então, 0,4 com 0,6 é 1, né? 1 é igual a 1000 vezes a concentração da mistura, do suco. Então, a concentração do suco, basta você passar esse 1000 para lá dividindo, vai ficar 1 por 1000.
que é também conhecido como 1,10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração, 1,10 a menos 3 mol por litro é a concentração final do seu suco. Ok, essa foi a pergunta do enunciado? Não, essa não foi a pergunta do enunciado. A pergunta foi, desse suco aqui, ó, que a gente fez, preparando essas três coisas juntas, dessa mistura, quanto a gente precisa pegar disso, quanto a gente precisa tomar desse negócio, qual é o volume que eu preciso tomar disso daqui, para conseguir lá a minha dose diária de vitamina C. Caraca, né? Como é que eu resolvo isso então? Vou fazer mais uma separação e resolver o exercício nesse cantinho, finalizá-lo aqui. Vou colocar com caneta preta, só para não ficar tudo vermelho. Olha, a pergunta então, a gente sabe, né, que a gente quer conseguir diariamente 2,5 10 menos 4 mol de vitamina C. A gente tem lá uma concentração da solução, o nosso suco, né, que é 1 10 a menos 3. E a gente quer saber quanto disso, quanto de volume, quantos ml a gente precisa tomar desse suco para conseguir essa quantidade aqui de cima, 2,5 10 a menos 4 mol de vitamina C. A resposta a gente consegue da onde? Da equação aqui, ó, lá da aula 4, que a gente viu inclusive naquele cardzinho inicialmente na aula, que é essa aqui. Ó. Concentração em mol por litro é a quantidade em mol pela quantidade em litros. Se eu quero saber nessa equação o volume, basta eu isolar o volume, né? Multiplico aqui. Cruzado as duas, isolo o V, como é que vai ficar? V é igual a N sobre a concentração molar em mol por litro, né? Ou seja, vai ficar aqui 2,5 10 a menos 4 dividido por 1 10 a menos 3. Isso aí vai dar 0,25. 0,25 o quê? Ó? Aqui é mol, aqui é mol por litro. O volume vai estar em quê? Litro. Então, 0,25 litro é o quanto que você precisa ter de suco, tomar de suco diariamente, desse suco em especial que a gente fez aqui, né? Morango com laranja, com água. Desse suco em especial, que tem essa concentração, você precisa tomá-lo 0,25 litro por dia para bater lá a sua meta diária de vitamina C. Bem, as respostas estão em ml, né? Então a gente só multiplica por 1000. Qual que é a resposta, então? 250 mililitros. Tá? Tem alguma alternativa com isso? Letra A de amor. Então a resposta desse exercício é a letra A de amor, 250 ml de suco. Viu o quanto que a gente teve que pensar? Então, para você poder resolver esse exercício tranquilamente numa prova de vestibular, você tem que estar familiarizado, né, com esses conceitos de concentração. Então, galera, resolva o resto dessa lista e de todas as aulas desde lá da aula 3. 3, 4, 5, 6 e 7 agora, porque elas todas formam um grande bloco em que, para você conseguir resolver coisas como essa, você tem que estar bem familiarizado, né, bem seguro. Então, bons estudos para vocês e até mais.